Olá pessoal, 2 de janeiro de 2020 e dando sequência àquele conjunto de vídeos que a gente vai gravar aqui explicando algumas coisas, eu vou explicar hoje os motivos que me fizeram mudar para os Estados Unidos. Apesar de eu ter uma construtora em Brasília e também de ser sócio de algumas outras coisas lá. O motivo número um foi a gente querer realmente ter uma experiência em outro país. Eu acho que viver duas vidas em uma só já é um negócio super interessante, entendeu? E como a gente tem cidadania italiana, a gente ficou assim em dúvida. Foi um planejamento primeiro de 5 anos. Nós contratamos uma empresa no Brasil para isso. E durante esse planejamento, a gente foi, a primeira coisa foi, vamos para onde? Vamos para a Europa, vamos para os Estados Unidos. Aí chegamos à conclusão que seria os Estados Unidos, porque a Europa, apesar de ser super interessante, ter uma cultura enorme, ela não preenchia os requisitos que a gente queria em termos de, de colocar as nossas filhas numa linha de perseguir, de ter um drive de competição, de poder ganhar dinheiro, entendeu? De poder ter acesso a um monte de coisas. A Europa, você está num momento um pouco mais difícil. Obviamente tem países melhores como Inglaterra, é, é, Alemanha, os nórdicos, mas não tem nada a ver com a gente, né? Nós somos latinos, então nós optamos pelos Estados Unidos e pela Flórida. Flórida, eu costumo dizer que é o melhor estado dos Estados Unidos, é o melhor estado do Brasil nos Estados Unidos, perdão. É tipo assim, como se a gente estivesse no Nordeste nos Estados Unidos, é como se você estivesse em Recife nos Estados Unidos, ou Fortaleza nos Estados Unidos. A Flórida é um lugar sensacional, e fácil, e simples, e barato. Então, o primeiro motivo foi querer. O segundo motivo foi, eu há mais de 20 anos, desde muito novo, eu tenho 47 agora, desde mais novo, eu comecei a entender rapidamente que o Brasil, as políticas que o Brasil adota, elas não são políticas de longo prazo. Então a gente fica correndo atrás do rabo o tempo inteiro, desperdiçando muito dinheiro. E eu peguei assim, eu falei, não, deixa eu entender essa estratégia da educação. E estiquei uma linha para o futuro, né? Assim, o que vai dar lá na frente? O que vai dar em 2020, 2030? Eu falei, puxa, vai dar errado. Aí fiz a mesma coisa com a economia. Na economia é um pouco mais difícil, porque a economia fica mais na mão. Ela flutua muito e o Brasil é muito pujante. Realmente o Brasil é um país muito pujante. Mas as políticas econômicas são ruins. Eu acho que a gente tem também um problema muito grande na forma de divisão de impostos. O nosso pacto federativo está errado. A gente tem municípios em excesso, a gente gasta mal muito dinheiro. Tem muito dinheiro arrecadado, gasta mal muito dinheiro. E a gente começa a tomar muito dinheiro também da população inteira, entendeu? Um servidor público gerar 27,5% de imposto na fonte, isso é uma loucura, isso é uma maluquice. Então, na minha concepção, o Brasil precisa ser reinventado. Ele precisa ser reinventado, eu acho que, e aí, enfim, há um esforço desse novo governo de fazer várias coisas no sentido do que eu penso, mas eu acho que ainda é muito difícil. É uma vala muito grande a ser vencida. Na realidade, o Brasil tem que ser, para mim, refundado. Tá? O dinheiro que é gerado em Cabrobró tem que ficar em Cabrobró e vai um pouquinho para Pernambuco, um pouquinho do dinheiro que vai de Pernambuco vai para o Caixa Central do Brasil para voltar redistribuindo. Hoje em dia, o contrário, não é assim. Então, bom, isso falando só de imposto, da questão fiscal. Se você falar da justiça, a justiça ela não faz um mau trabalho, né? Ela tecnicamente não é ruim, mas ela não tem a velocidade que a gente precisa. Então termina ficando ruim. Então a justiça e é muito cara. E vira corte, né? Vira assim, então fica um negócio complicado. Eu entendo que eu tenho vários amigos na justiça, os caras trabalham muito, são caras honestos, são caras decentes. Eu tô falando de Brasília, né? Obviamente eu não tenho percepção de outros locais.
Mas o nosso sistema é muito brutal, são muitos passos, muitas coisas, muita ida e volta, tal, tal, tal. Então não dá a resposta que a gente precisa. Justiça do trabalho eu acho que é uma jabuticaba, né, a minha percepção. Obviamente não sou, por favor, não estou arguindo aqui a ser o especialista do mundo sobre justiça do trabalho, não é isso, eu estou empresário. Então eu acho que é um jabuticaba, eu acho que é um lugar que é uma coisa que funciona no Brasil e em pouquíssimos outros lugares, entendeu? Uma maluquice para o empresário. E se você for pensar, a geração de dinheiro de uma sociedade, e é importante a gente falar de dinheiro, claro que a gente tem outros valores, a gente tem a música, a gente tem a arte, a gente tem o nosso abraçar, o nosso beijar, a nossa latinidade, a nossa brasilidade, claro. Mas é importante a gente falar de dinheiro, porque sem dinheiro nada para em pé, né? Você não compra prato de comida, então não adianta. Então a gente tem que falar de dinheiro. E quem gera dinheiro, quem gera renda, é o empreendedor. Eu não estou falando que é empresário, é o empreendedor. É a dona Maria que vende amendoim, é o seu Joaquim que abriu uma padaria, entendeu? É o cara que monta uma construtora, como eu, enfim. Então você tem vários níveis, a Ambev, então você tem vários níveis. Você tem desde o cara que está vendendo amendoim torrado no sinal. Eu tive uma experiência muito bacana com uma menina, até gravei um vídeo, mandei pro Robson Shiba, do Shark Tank e tal. E ele mandou, né, respondeu na hora para essa menina, ela tava, parabéns, você é um dos motivos que eu tô aqui, tal, tal, tal. E o que acontece? O empreendedor no Brasil, ele é visto como, não diria o empreendedor, mas o empresário, ele é mal visto na sociedade, ele não é um cara tão bem visto na sociedade. Claro que existem vários casos de corrupção, existem os empresários amigos do governo, né, tem essa coisa toda, mas o empresário, de um modo geral, é mal visto. E isso precisa mudar, porque é um empresário que, bem ou mal, está girando a economia. Essa história de dizer que o governo vai fazer alguma coisa, não, o governo ele tem que criar as condições, né? Obviamente você não vai fazer um Itaipu sem o governo criar condições, mas pode ser com dinheiro da iniciativa privada? Pode, muito bem, pode ser com dinheiro da iniciativa privada. Mas o governo tem que sentar na mesa, ele tem que facilitar as negociações com 2 países mais, por exemplo, né? Então, essa coisa do empresário ser mal visto também estava me incomodando muito, né? Então eu falei, olha, juntando tudo isso e mais a vontade do quero ir, optando pelos Estados Unidos, eu acho que dentro das nossas visões, é um país que mais se alinhava com as nossas visões de mundo, de como o mundo tem que funcionar. Eu privilegio a liberdade individual, né? Eu gosto da liberdade individual. Acho que o governo tem que se meter pouco. O governo, para mim, tem que cuidar de poucas coisas, entre elas segurança pública e regular, claro. Tem que criar um ambiente de competitividade equilibrado. Ele tem que dar condições de competição iguais, não condições de resultados iguais, porque não necessariamente o meu vizinho vai trabalhar mais do que eu ou menos do que eu. Então, enfim, aí eu acho que você tem que deixar o indivíduo livre para poder agir, né? Óbvio, e regular, claro, você tem que regular, não existe não ter governo, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Estou dizendo que existe, precisa de regulação, sim, precisa de controle, sim, mas o mínimo possível. Enfim, dito isso, foi feita a escolha pelos Estados Unidos, né? E obviamente você vem com um baita medo porque você está deixando de ser um cidadão de um país como você é no Brasil para ser um alien, como eles chamam aqui, né? Um alien. Para você ser um alien aqui, que é você um estrangeiro que tem direitos, os caras se tratam muito bem, porque tudo isso aqui foi criado baseado em trabalho de estrangeiros. Então, enfim, viemos para cá de uma forma correta, como eu falei, eu contratei uma empresa de consultoria para mudança chamada Morareua. A empresa fica em São Paulo. Eles fizeram lá, tem vários itens que você tem que cumprir, enfim, visto, grana, qualificações, local, escola, tal. E dentro de tudo isso, graças a Deus, deu tudo certo.
entendeu? Então viemos certinho, sem nenhum problema, Social Security, visto certinho, tudo bacana. Então, esse aí é uma contextualização, essa é uma contextualização dos motivos da mudança. Eu acho que, para sintetizar, é um balanço entre o que a gente quer e uma percepção de que o Brasil era um país caro para morar. O Brasil tá caro para morar. O Brasil tá difícil. Obrigado, gente. Boa noite. Amanhã tem mais.